Ó, então, como que um canal vendido pode fazer esse top 3 aí, produção, dos assuntos da semana, que bombaram na semana? Por exemplo, este que a produção vai colocar na tela aí, que são valores questionáveis da venda de Henrique Carmo que revoltam a torcida. Esse foi, eu acho que o assunto principal. Todo mundo ficou muito puto da vida, que não tem outra palavra. Como que o São Paulo vende barato uma promessa da base. E se você for ver no resumo da ópera, né, Raí, vai lá, vende o Henrique Carmo, traz o Rigoni ou traz outros. E eu não tô querendo hate no Rigoni não, pelo amor de Deus, hein. Mas assim, a prática é que é isso que aconteceu, né. A gente foi lá, vendeu o Henrique, acaba trazendo o Rigoni não vai ganhar o mesmo salário do Henrique, né. E não vai trazer talvez o mesmo benefício técnico, né, Raí. Exatamente, né? Eu acho que aí a questão da venda, mais especificamente, ou das vendas, né? Eu acho que tem muita relação com a administração muito ruim, né, do clube nos últimos anos, nessa gestão e em outras, na construção que levou o São Paulo para esse buraco, né? E com uma participação até muito grande dessa gestão especificamente, que já tem 5 anos, né? Desde 21, se não me falha a memória. Uhum. Então já está aí no seu 5º ano de gestão e faz um trabalho ruim. Do ponto de vista de finanças, o trabalho ele é ruim e o resultado prático é esse que a gente aponta das vendas por valores muito baixos, né, de vários jogadores da base, não só o Henrique, como o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, quem mais saiu vendido também? Ângelo, teve mais um. Mais um jogador, agora eu não tô me recordando, o pessoal no chat pode nos lembrar aí. E o Rian Francisco só não foi porque tá machucado. Antes o William Gomes. William Gomes, exato. Se o Rian Francisco não tivesse machucado, tinha ido também. Tinha ido também, tranquilamente. Tinha ido tranquilamente. Então, o resultado prático é esse. Você tem uma gestão ruim, um clube endividado, pouca capacidade de investimento. Você contrata jogadores baratos, né, sem custo, ou que vai pagar só pelo salário, e vende os jogadores da base. E aí não é exatamente uma equação de trocar um pelo outro, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de esclarecer também pra galera que nos acompanha. Você contrata um jogador como o Rigoni, por exemplo, você vai pagar lá as luvas, você vai ter custo com ele, é óbvio, vai pagar luva, vai pagar salário e vai ter ali um custo com ele por mês. Só que o ativo da base, qual é a grande diferença dele pro Rigoni? Ele pode ser vendido e pode ter um dinheiro entrando no clube. Então por isso que muitas vezes é feita essa, entre aspas, troca. Não é uma troca. O garoto da base, você injeta uma grana ali, 30 milhões, 40 milhões, é pouco, muito pouco. Mas ajuda a colocar um durex no buraco da caixa d'água. Então essa é a relação, né? Eu vejo muita gente falando, mas vendeu um jogador da base e trouxe um jogador pro ataque, fraco ou qualquer coisa do gênero. É porque o jogador da base que é vendido, né? Você consegue ter uma entrada de grana com ele. Quando você tá quebrado financeiramente, não te resta outra opção a não ser liquidar a sua base. O São Paulo não tem o que fazer hoje, não tem outra opção. E eu não tô aqui justificando ou falando que tá certo, tá errado, é óbvio, as vendas são péssimas. Mas, assim, diante do panorama que o São Paulo vive, não tem outra solução. Não tem outra solução. Se não vender os jogadores da base, por o valor baixo que tá vendendo, vai fechar mais um ano no vermelho. E talvez vendendo vá fechar mesmo assim. Ainda assim. Em 5 anos de gestão até aqui, o São Paulo fechou 1 no positivo. 1 apenas. E nem foi o ano que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, hein? O que é inacreditável. Foi um ano que, por uma sorte, o São Paulo teve ali um movimento de venda de 2 jogadores que o São Paulo tinha o valor do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Casemiro saiu do Real Madrid e foi pro Manchester United. E o São Paulo recebeu ali, deu uma mordida, né, naquela porcentagem. E com o Antony a mesma coisa, né? O Antony saiu do Ajax pra ir pro Manchester United também. 2 vendas pro United. São Paulo pegou uns 100 milhões na venda do Antony. Isso. Com a grana. Foi o que salvou. Foi o que salvou, senão teria fechado 5 anos no vermelho. Então, assim, eu acho que é preciso a gente entender isso também. Os jogadores são vendidos porque o clube está quebrado. Quebrado. Não, repito, não estou falando que tá certo vender os jogadores. Estou apenas explicando pra quem está nos acompanhando que a única possibilidade, e talvez seja uma possibilidade apenas, de fechar o exercício de 2025 no azul é vendendo esses jogadores. Então, enquanto o clube não se reestruturar, não tiver uma administração melhor, porque a administração atual é péssima, não tiver saudável financeiramente, ele vai continuar passando por isso. Eu lembro que eu fiz uma live com o Gabriel Sá, faz bastante tempo, quando o São Paulo recebeu uma grana pelo Tuta.
Sim. Que saiu do Eintracht Frankfurt e foi jogar no Qatar, se não me falha a memória. E naquele dia a gente tava conversando sobre isso, né? E o São Paulo nem tinha vendido todos esses garotos ainda. Acho que só tinha ido o Matheus Alves naquela época. O Lucas Ferreira foi bem depois, o próprio Henrique foi bem depois, o menino Ângelo, que nem jogou no profissional, foi também depois. E a gente conversava sobre isso. Pô, nós estamos aqui em 2025 falando de vendas ruins que foram feitas em 2019, porque eles saíram por um valor barato. E aí eu até falei, se o São Paulo não se ajustar financeiramente, a gente vai estar em 2030, em 28, 29, falando sobre essa mesma coisa que aconteceu 5, 10 anos atrás. Então perceba como é uma construção, né? Que ao longo do tempo ela só vai piorando. Enquanto essa questão financeira não se equilibrar, os jogadores da base vão continuar sendo vendidos barato. Sim. Infelizmente, essa é a realidade. Enquanto isso não tiver equacionado, não estiver sendo feito de outra forma, a gente vai viver vendo essas vendas por preços baixos e se queixando com razão disso. Eu compreendo, o torcedor está corretíssimo de reclamar, de se manifestar, de ficar bravo. Eu concordo 100%. Não estou aqui dizendo que o torcedor está errado, não estou só tentando explicar o porquê que os jogadores são vendidos por esse valor. O clube não vende barato porque quer, gente. Ele vende barato porque ele precisa. Ele não tem dinheiro, não tem o que fazer. E essa, infelizmente, é a única alternativa que está sobrando. E isso dá uma resposta. Isso mostra para o mercado a fragilidade do São Paulo, né? Total. Porque a partir do momento que você vende o William por menos de 10, aí você doa o Moreira, aí você vende o Matheus Alves, vende o Lucas Ferreira, vende o Henrique Carmo, cara, o mercado começa a entender. O São Paulo tá quebrado. Os moleques estão sendo vendidos por preço de banana e pra eles, a gente acha que pro CSKA Moscou 6 milhões de euros é o quê? Nada, gente. E até respondendo, ele tinha uma pergunta um pouquinho mais pra cima. Se pudesse subir só um tiquinho ali das vendas. Não, baixa um pouquinho, por favor. Das vendas futuras ali, da Joana. Perguntando se esses jogadores que saíram podem render uma grana pro São Paulo futuro. Sim. Todo jogador que é formado na base, quando ele é vendido de novo mais adiante, o clube que deteve direitos ali de formação desse jogador, ele recebe um valor um mecanismo da FIFA, é 5% da venda. Então, sei lá. O Lucas Ferreira tá lá no Shakhtar. Se daqui um ano ele for vendido pro Bayern de Munique por, sei lá, 500 milhões de reais, o São Paulo vai pegar 5% desse valor, que seria 25 milhões de reais, certo? Milhões. Uma bela de uma grana, né? Uma entrada que seria quase igual ao que ele foi vendido agora. Então esse é um mecanismo, né, que existe. E tinha uma outra ali, que era também mais ou menos nessa linha, só pra responder, desce um pouquinho, por favor. Do Carlitos Tricolor ali. Um dia diz que não tem dinheiro para pagar salários grandes. Um dia diz que não tem dinheiro pagando salários grandes. Eu concordo com você, o Carlitos, enfim. De fato, é uma coisa que... são duas conversas que elas não combinam, né? Você não tem dinheiro e você paga salários muito altos para jogadores pontuais, como você citou ali o Luiz Gustavo, o Lucas, o Oscar. Eu concordo com você, cara. 100%. É uma conta que não fecha, né? Você tem um clube com problemas financeiros e você contrata um jogador que ganha 2 milhões de reais por mês, no caso é o Oscar. E eu não tô aqui discutindo a remuneração dele, se vale, se não vale, se merece, se não merece. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um pede aquilo que quer e aí vai do clube aceitar a negociação ou não. Tem um parceiro durante 2 dos 3 anos desse contrato. Esse primeiro ano já foi embora praticamente. E aí é dividido esse valor, né? 1 milhão mais ou menos São Paulo paga, 1 milhão mais ou menos paga a patrocinadora Master do São Paulo. No próximo ano, idem, só que no último ano é só o São Paulo. Ele sozinho vai ter que arcar com essa questão. Então, assim, será que foi um bom negócio? Eu não tô discutindo aqui a qualidade do jogador. A minha discussão é, ele cabe no bolso do São Paulo hoje, o Oscar? Eu acho que não cabe, cara. O Lucas cabe no bolso do São Paulo hoje? Eu acho que não cabe. São jogadores importantes? Pô, claro que é. O Lucas chegou e ele foi uma peça fundamental pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil, mas chegar à final. Na final ele não teve tanto impacto assim, mas se não fosse ele, talvez não tivesse classificado contra o Corinthians. Ele decidiu o jogo que colocou o time na final. Na final ele jogou mal, pra mim, os 2 jogos. Mas ele colocou o time na final. Ele foi peça fundamental naquela conquista da Copa do Brasil. Não estamos discutindo o aspecto técnico. Ele é um ótimo jogador, como o Oscar é excepcional. Só que eles não cabem no bolso do São Paulo hoje. E não dá pra você querer... São coisas que não combinam, né? Você quer fazer uma reestruturação financeira. Eu vou trazer pra um exemplo mais fácil. Eu tô aqui, sem grana, mal de grana, com dívidas, com dificuldades ali pra honrar os meus compromissos.
só que ao mesmo tempo eu quero ter o melhor carro à disposição no mercado. E aí você quero ter um carro de 100 pau, que custa 100 pau. Não posso ter, como eu devo o Felipe, o Senna, o cara do mercado, o cara da farmácia, e eu tenho um carro de 100 mil reais. Não posso ter. Então é mais ou menos essa, mal comparando, né? É mais ou menos essa a questão do São Paulo. Ele tem jogadores que hoje, financeiramente, ele não pode ter. O Oscar, ele não pode ter. O Lucas, ele não pode ter. Entre outros dentro desse elenco. Então, é difícil entender. Como disse o amigo aí que acompanha, eu concordo com ele 100%. É difícil entender. Fora o recado que você dá pra quem você tá devendo, né? Claro. Aquela coisa do... Pô, tá devendo e tá luxando? Tá aí viajando, tá não sei aonde, e você tá devendo pra mim? É como, Senna, essa semana teve a entrevista do Romeu Thoma Júnior, né? Que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. E entre uma das coisas que ele falou, cara, olha que coisa absurda. O cara sugeriu não pagar mais o estádio. Não, vamos parar de pagar a Caixa. E aí a gente aqui com esse dinheiro que a gente... Quem nunca pensou nisso? Né? Que a gente paga a Caixa, a gente paga outras dívidas. A gente se livra do transferban pra contratar mais jogadores, pra contrair mais dívidas. Cara, olha isso. Esse é o pensamento médio das pessoas que trabalham no futebol brasileiro. Eu tô citando um exemplo aqui de um rival, mas poderia acontecer isso no São Paulo, pode ser que aconteça internamente algo dessa forma, né? Então, assim, esse, cara, eu acho que esse exemplo ilustra, né? Não, vamos deixar, a gente tem uma dívida. A gente deixa de pagar essa dívida pra gente contrair mais dívidas. Que é o que o presidente do Cuiabá fala, né? Exatamente, Fala, cara. pô, eu tô tentando arrumar a casa aqui, eu fui rebaixado com o Cuiabá. E os outros estão devendo pra mim, o próprio resto Corinthians. do mundo, Corinthians, e estão contratando e lá e não acontece O Corinthians nada. contratou um jogador do Cuiabá, que era importante pro Cuiabá, não pagou o jogador do Cuiabá e numa disputa entre os dois pra não cair, caiu o Cuiabá porque não tinha esse jogador, por exemplo. E o Corinthians ficou na primeira divisão. Então essas são as coisas do futebol brasileiro, cara. É O complicadíssimo. Corinthians ainda contratou o Memphis Depay, né? Essa situação. O clube tá hoje, ele tem um jogador que custa lá uma fortuna por mês e ele tá envolvido em um transferban. E isso é comum a todos os clubes, né? Isso no São Paulo, em outros também, né? Agora, só pra gente fechar esse top 3 da semana, produção, teve a outra aí que foi superávit de apenas 4 milhões, mesmo vendendo 70 milhões a mais do que o previsto. Ou seja... Imagina se não tivesse vendido. Imagina, né? Ou seja, o São Paulo tinha uma meta de vendas no ano, que assim, quando você faz o orçamento do ano, você fala, ó, preciso vender pelo menos X milhões de jogadores, pra eu fechar no azul e eu não zoar aqui o barraco. Aí o São Paulo passou essa meta, vendeu mais do que isso. Então era pro São Paulo estar no lucro, certo? Mas não, gastou mais. Ou seja, toda a venda de jogadores não cobre o rombo a mais que foi feito do orçamento. E isso daí tá implícito lá no tal do FIDIC. Porque se o São Paulo não cumprir isso daí, as multas são maiores ainda. E aí o São Paulo afunda mais ainda. Olha a bola de neve que o negócio tá virando, cara. Isso é pior do que juros de cartão de crédito, que você não paga e fica no rotativo ali, aumentando cada vez mais. E assim, só que não é numa fatura de cartão nossa aqui, que é pouquinho ali, um pouquinho ali e tal. São milhões que viram bilhões. E a dívida do São Paulo de 23 para 24, ela sobe 45%, cara. Isso é absurdo, 45% de dívida a mais. Então assim, é o que a gente fala. Quanto mais o São Paulo põe dinheiro em caixa, que teve coisas boas e acertos, que eu já falei várias vezes aqui, teve coisas boas, o marketing gerou mais dinheiro, porra, ótimo. Mas quanto mais dinheiro entra, parece que para cada R$1 sai 2. E aí você dobra, aumenta o valor da dívida. Então isso não tá certo, cara, essa conta não vai fechar. Vai chegar num ponto que a coisa vai desandar feio. E aí vai fazer o quê? Vai vender o Morumbi? Porque, pelo que se fala aí, o tal do acordo de Cotia já não era só por um período de tempo. Outros, há quem apura aí que já garante que era para ter, o investidor era para ter 30% de qualquer venda futura de Cotia. Como é que você vai dar 30%? E aí a gente não consegue saber se isso é verdade ou não, porque não tem uma transparência vindo do clube pra gente saber qual é a real. Olha como é perigoso tudo isso. Aí você vende essa questão como se fosse, cara, é revolucionário, é a solução. A gente vai obter uma receita que a gente nunca recebeu. São Paulo fechou naming rights do CT da Barra Funda também. É mais dinheiro que entrou. Como que tá sendo gerido isso? Então, são esses os pontos que a gente bate aí, né? E que a gente vem falando aqui. Aliás, o Bom Dia Tricolor de anteontem, acho que foi de anteontem, que tava eu, o Raí e o Renan. A gente ficou falando só disso, cara. Então dá uma olhada aí, tenta assistir, que vale muito a pena. A gente não vai prolongar aqui, porque senão fica muito preso nesse assunto. Mas é absurdo, é absurdo.
preocupante demais, cara. Preocupante demais. E aí o outro top 3 pra gente fechar aí, o top 3 acontecimentos também, casos que aconteceram na semana, teve mais esse. A novela sobre camisa 9. São Paulo termina a janela sem reposição. Falou-se do Abubakar, falou-se outros nomes e tal. E no fim das contas, o Casares falou numa entrevista que o São Paulo não vai mais contratar ninguém. Ou seja, o cara queria, por exemplo, a Paola Oliveira, mandou lá um: oi, sumida, e aí, tudo bem? Estou analisando a situação de Paola Oliveira. Com todo respeito a ela, tá? É só uma brincadeira. Aí, ouvi dizer que ela namora o Diogo Nogueira, né? Aí, falo, bom, me assustei com os valores, acho que ela não me respondeu. Só faltava esse detalhe, era só ela responder. Era só ela querer. Era só ela querer, só isso. E aí o São Paulo termina a janela sem contratação de um 9, que era que a gente precisava, e vendendo, ainda até teve uma proposta do Ferreirinha aí que foi rejeitada, lá da Turquia. Ou seja, numa cascata de M, nunca garoa no São Paulo, né, Filipão? E o problema ainda é que a torcida criou uma expectativa muito grande, né? E isso, querendo ou não, abala um pouco. A gente lembra, na semana que miou o Marcos Leonardo, que deu M no Marcos Leonardo, pô, foi uma semana abaixo pro torcedor. Parecia um luto do torcedor. Parecia que o São Paulo tinha sido eliminado. Muito por conta da FIFA, claro. Mas, cara, diminui um pouco. Fala, pô, a torcida tava tão animada com a possibilidade do Marcos Leonardo, e quando dá errado, isso é um sentimento tão ruim por parte do torcedor, e com razão, eu acho que, porque, cara, é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro, um cara que realmente mudaria o patamar do elenco do São Paulo, mas infelizmente não veio. E eu acho que a gente tem que parar de chorar pelo leite derramado, pensar, agora vamos pra cima com Luciano, Ferreirinha, Tapia, Dineno, Rigoni, é isso que a gente tem hoje. Claro, se eu falasse aqui que eu não tava, esperançoso pra cacete, que eu queria muito que o Marcos Leonardo viesse pro São Paulo e tava feliz e empolgado com essa possibilidade, eu vou estar mentindo. Mas, cara, assim, a partir do momento que não deu certo, beleza, vamos pra cima com o que a gente tem hoje. Eu entendo a frustração do torcedor. Cara, eu fiquei frustrado, todos os São Paulinos que conheço, amigo, que conversei, todos ficaram frustrados com, parecia que ia, mas não deu. E, cara, querendo ou não, quando a gente analisa agora, depois que passou tudo, era uma realidade muito distante, né? Moleque de 22 anos, o São Paulo, que é um time que, quando contrata jogadores badalados, contrata só 32, 33 mais. Felizmente não deu certo. Agora aí pra cima com o que a gente tem. Cara, talvez, claro, o São Paulo a gente tava falando tanto de grana e falar de, soltar a verba é delicado. Mas, por exemplo, eu acho que o São Paulo, muita gente falava que era uma loucura, né? O investimento pelo Marcos Leonardo, é só 4 meses e tudo mais. Cara, eu sinceramente acho uma loucura maior ter o Oscar no elenco do que você ter o Marcos Leonardo, por exemplo. Mesmo que seja por 4 meses. Porque se o cara passa pra semifinal se o São Paulo passa pra semifinal da Libertadores, ele se pagou. E o Oscar, cara, é um cara já de 33 anos, que tem toda aquela questão da saída dele. Enfim, poderia ter sido feita a loucura? Poderia. Se a gente pensar racionalmente, era uma loucura ainda maior você tentar fazer essa operação. Infelizmente não deu certo. Agora é ir pra cima com o que a gente tem. Que é o que você falou, né? É você sonhar com a Paola Oliveira e acordar no outro dia com uma nota 3,5 ali. É difícil. Mas, cara, vamos pra cima com o que a gente tem. O elenco do São Paulo melhoraria muito. Seria outro elenco, seria outro time titular. O Marcos Leonardo. Daria um ânimo muito grande pro torcedor. Mas infelizmente não veio. E o pior é que o São Paulo, nesse caso, tentou chamar a Paola Oliveira pra sair pra comer aquele churrasco grego aquele bem ruim lá. Não, mandou uma mensagem e falou: mas eu tô sem grana, você consegue pagar pra mim? Isso aí não dá, né? Você chama a menina pro date e você quer que ela pague. Sair só que você paga porque eu tô sem grana? Tipo, meio que isso daí. E ela tentou. E ela tava querendo, esse é o pior.